Amém, minha gente? Deus é bom. Vamos à palavra do Senhor nessa hora. Muita expectativa, desejo de compartilhar o que Deus tem colocado no coração da gente. Abra aí, carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 6. Carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6 da carta. Nós vamos ler os versos de número 10 em diante. Dando um aviso importante a você, nós montamos aqui em cima, nós temos 2 salas aqui em cima. A estrutura que nós tínhamos lá no Capobiango, ela foi montada aqui, gabinete, secretaria. Aqueles que precisam de algum tipo de atendimento, aqueles que precisam de algum tipo de auxílio, podem fazer contato com a Thaís, podem fazer contato com a secretaria, podem vir aqui para a gente conversar, para a gente atender e dialogar, tá bom? Eu vou pregar a palavra agora e ao final nós vamos ter um testemunho abençoado e eu creio que essa palavra e o testemunho que nós vamos ouvir, elas vão se encaixar perfeitamente, um testemunho de milagres, um testemunho de bênçãos, um testemunho que particularmente me emocionou muito e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então nós vamos à palavra e ao final um testemunho para nós fecharmos essa noite linda e abençoada de quarta-feira. Está comigo aí Efésios capítulo 6, verso 10? Diz assim o texto: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firmes. Amém, queridos? Palavra de Deus para nossa edificação na noite de hoje. Olhe para cá com atenção. O apóstolo Paulo, depois de um dos seus julgamentos em Jerusalém, ele apelou a César, ele apelou ao imperador. Era como se ele tivesse tirado o julgamento de uma primeira instância e tivesse apelado para a segunda. No nosso caso, ele tira o julgamento aqui de Volta Redonda, leva para o TJ no Rio de Janeiro. Ao ser julgado em Jerusalém como cidadão romano, ele vai apelar a César, ao imperador. Então ele vai ser levado a Roma para estar diante de César num julgamento. Agora, o que a gente precisa entender é que Paulo permanece em Roma por 2 anos numa prisão domiciliar. Esses 2 anos de prisão domiciliar são anos muito especiais no ministério dele. Ele não está preso numa cadeia convencional, ele não está numa prisão pública, ele está numa casa alugada, mas do lado de fora da casa, guardas romanos fazem o cerceamento da sua liberdade. Ele está preso, mas está em casa. Não pode sair, mas pode receber visitas. E nesses 2 anos de cárcere, nesses 2 anos de prisão em Roma, ele escreveu cartas. A carta aos Efésios foi escrita nesse período de prisão em Roma. Nesse tempo, ele recebeu os líderes da igreja. Os líderes da igreja foram visitá-lo. E ele orientou, ele recebeu Filemão, ele recebeu Timóteo, ele recebeu outros líderes. Ali no cárcere, ele escreveu cartas, ele consolidou, ele pregou aos soldados, ele evangelizou os soldados que o guardavam. E eles foram se convertendo, e eles foram aceitando o evangelho de bom grado. Ao chegar em Roma como prisioneiro, ele convoca autoridades judaicas para tentar fazer uma reconciliação, para falar da ressurreição, para falar de Jesus Cristo. Alguns aceitam, outros não.
Então é preciso entender que essa carta aos Efésios, ela é escrita no cárcere, num tempo de privação, num tempo de cerceamento da liberdade. E essa carta vai nos ensinar algumas lições. Nós estamos numa série intitulada Cartas da Prisão, Lições em Tempos de Crise. Poucos lugares ensinam tanto quanto cárcere. Poucas situações ensinam tanto quanto a perda da liberdade. Então, a nossa tarefa nesse tempo tem sido qual? Nós estamos nos debruçando, nós estamos nos voltando às cartas do cárcere para entender quais são as lições que Paulo quer transmitir à igreja de todos os séculos, à igreja além dos tempos. E hoje eu chego ao capítulo 6 da carta, tendo em mente que quem a escreve é alguém que está preso, é alguém que sabe que vai morrer. Muito embora ele alimente algum tipo de esperança, né, de poder ser solto, mas ele sabe muito bem qual é o seu destino, ele sabe muito bem qual é o seu final. Em outras cartas ele deixa isso muito claro. Então eu quero trabalhar com vocês aqui pelo menos 3 lições bem objetivas do capítulo 6. A primeira lição que o prisioneiro Paulo ensina à igreja aos Efésios, e que ele quer ensinar à igreja metodista, é essa. Vai aparecer para você aqui um slide, vai aparecer aí na transmissão também, né, uma barra aí com esse tópico. A primeira lição é essa: a firmeza da nossa fé não depende ou não pode depender das circunstâncias. Nessa noite de quarta-feira, diga bem forte assim comigo: a firmeza da minha fé não depende das circunstâncias. Ou pelo menos, não poderia, não deveria depender das circunstâncias. Eu não posso me apresentar firme, porque a situação é favorável. E eu não posso me apresentar fraco ou caído, se a situação me é desfavorável. O verso 10, o verso 11, melhor dizendo, o verso 11 transmite a nós o propósito das palavras de Paulo. Projeta para a gente aí, Vitor. O verso 11 transmite o propósito: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Então aquele que está preso, o que está numa condição desfavorável, o que enfrenta uma circunstância adversa, do meio do seu problema, do meio do seu caos, do meio da sua injustiça, do meio da sua dor, do meio da sua luta, ele está dizendo para aqueles que estão em liberdade: fiquem firmes. Não fraquejem. E aí você vai, e aí eu fui, buscar a essência da palavra firme. A palavra firme no português, mas no grego, o Novo Testamento está escrito em grego. O firme do grego é um verbo chamado sten, com H. Sten não é só o firme no sentido de ficar em pé. O sten, usado por Paulo na carta, porque quando se traduz do grego para o português, se perde muita coisa. Porque todo tradutor é um traidor. Não é verdade? Então, as traduções de João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, quando você puxa do grego e traz para o português, você perde o sentido de muitas palavras. Na nossa versão, firme na minha mente, a ideia de estar ereto, a ideia de estar de pé. Para você a mesma coisa? Eu acho que sim, né? Agora, o sten significa permanecer. O sten está ligado a continuar. Mudou o sentido do firme aqui ou não mudou? O sten é: eu estou preso, a circunstância é desfavorável, talvez a de vocês também sejam, mas continuem, permaneçam, retenham aquilo que lhes foi dado. Não perca aquilo que Deus entregou a vocês. Aleluia!
Vocês receberam algo de Deus, Paulo está dizendo aos Efésios. Vocês receberam graça, foram salvos. Vocês foram libertos, vocês foram santificados, vocês foram separados. Permaneçam firmes. Fiquem de pé, retenham aquilo que Deus entregou. Persistam. Amém, gente? Esse é o propósito. E Paulo deixa claro que esse estado, né, o firme, o permanecer, o continuar, o reter, o persistir, Paulo deixa claro que esse estado, ou essa condição, não depende das circunstâncias. Eu não posso estar firme porque tudo me é favorável. Eu não posso continuar porque as coisas me vão bem. Eu não posso somente reter quando o vento está soprando, sabe, tranquilamente sobre mim. Não. Eu preciso reter, permanecer, continuar e persistir, mesmo numa situação desfavorável, que é a situação que Paulo se encontra. Paulo se encontra numa situação desfavorável. E ele vai dar o exemplo da firmeza, da retenção, da persistência. Tanto é que ele vai dizer numa de suas cartas, sejam meus o que? Imita, olhem para mim. E ele está preso. E, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, Marquinhos esteve comigo lá, né, Marquinhos? Domingo. Tive o privilégio de viajar com o Marquinhos domingo. Fomos à unidade prisional da Polícia Militar. Marquinhos fotografou o culto lá. E saiu, graças a Deus, né? Entrou no cárcere e saiu, graças a Deus. Os documentos dele, tudo legal, né? Poxa, que bênção, graças a Deus. O diretor deixou entrar, deixou sair, né, Marquinhos? Entrar é bom, mas sair é muito melhor, né? E Marquinhos registrou o culto. No domingo, pela manhã, nós batizamos 10 presos. Uma coisa linda. Foi, não foi, Marquinhos? Inesquecível para ele, né? Para mim também, é sempre maravilhoso. A gente chora, a gente se emociona. Eles já entram na água para batizar chorando, né, Marquinhos? Já entram chorando. É arrependimento, é quebrantamento, é gratidão, é alegria. É muita coisa misturada. Agora, todos os presos com os quais eu me relaciono, eles têm a data de um julgamento. Eles têm, de repente, uma condenação já definida. Eles têm, por exemplo, na mente, não, agora eu vou impetrar um recurso, eu vou sair da primeira instância, eu vou para a segunda. Paulo não tem nada disso, gente. Paulo está preso, está ali dentro do cárcere, 2 anos, não tem previsão de nada, não sabe se vai ser solto. Ele está vivendo sobre o peso da injustiça do Império Romano. A gente não tem ideia do que era o Império Romano. O Império Romano dos tempos de Paulo, dos tempos bíblicos, no apogeu do Império Romano, a população do Império, ela chegava a aproximadamente 70 milhões de pessoas. 20% da população mundial. O Império Romano se estendia por mais de 5 milhões de metros quadrados. Tomou países, tomou cidades, se expandiu norte da África, Europa, uma coisa assustadora. O domínio, o poder estava na mão deles. E Paulo está em Roma, esperando um julgamento. Depois ele vai ser decapitado, vai perder a cabeça. Então, ele está ali dentro, vivendo as angústias, não sabe o que vai acontecer, porque quando você sabe o que vai acontecer, menos mal. Mas Paulo não sabe o que vai acontecer, Paulo não tem previsão de nada, não tem data, não tem estimativas. Mas ele está ali firme, ele está ali, sabe, perseverando, ele está ali permanecendo, ele continua, ele retém. E aí, meu irmão, aí minha irmã, olhando para aquela imagem que Vitor escolheu muito bem, eu digo para você o seguinte: nós estamos sempre diante da luta do entrave, de caminhar, olha isso, de caminhar pelos sentimentos ou caminhar pelas convicções. Fala assim comigo, sentimentos, convicções. Ou você caminha por sentimento ou convicção. Eu vou perguntar para você, não precisa responder. Responda aí para dentro da máscara. Você está caminhando movido por quê? Por sentimentos ou convicções?
Ah, mas eu estou com raiva. Ah, mas eu estou bravo. Ah, mas eu estou triste. Ah, mas estou decepcionado. Ah, mas eu vou mostrar. Ah, mas... Ou convicções. O grande pecado do cristão é quando ele deixa de caminhar pelas convicções da palavra e começa a caminhar pelos sentimentos. Tem muita gente se deixando guiar pelas suas emoções. Não se permita guiar pelas emoções, irmão. Você foi chamado por Deus para ser guiado por suas convicções, amém para isso? O justo viverá pelas emoções, não? É pela fé. Ah, tem dia que eu estou sentindo um monte de coisa que eu não queria sentir. Tem dia que você está sentindo um monte de coisa que você não queria sentir. Mas você não se move pelo que você sente, você move pelo que você acredita. Faz sentido para você? Paulo, de repente, podia estar sentindo uma série de coisas. Se sentindo abandonado, se sentindo triste, se sentindo desprestigiado, se sentindo injustiçado. Mas Paulo não seguia por sentimentos. E você, e eu, e nós, metodistas, nós nos movemos por quê? Qual é o combustível que nos impulsiona todos os dias? Às vezes os sentimentos não estão bem equilibrados. Às vezes os sentimentos estão desajustados. A gente, às vezes, não está no melhor das nossas emoções. Mas isso pouco importa, porque o chamado de Deus para nós é: nos guiemos pelas nossas convicções, pela nossa fé. É aquilo que cremos que vai determinar o nosso dia a dia. Amém para isso? Então eu não ajo e reajo de acordo com os sentimentos que vou sentindo. Eu ajo, reajo, respondo, ou não respondo, pelas convicções, pela fé. Então, a primeira lição que Paulo ensina no cárcere é que a firmeza da nossa fé não depende das circunstâncias. Segunda lição que Paulo quer nos ensinar: conheça o seu inimigo e não precisará temer o resultado da batalha. Diga comigo assim: conheça o inimigo e não precisa ter medo do resultado da batalha. Minha gente, muitos cristãos ainda não conseguiram identificar o seu real inimigo. O que Paulo está dizendo na carta aos Efésios? A nossa luta não é contra carne nem sangue. Meu irmão, minha irmã, tua luta não é contra o vizinho, não é contra o irmão, não é contra o patrão, não é contra o empregado, não é contra o cunhado, a cunhada. Não é contra aquela pessoa que ocupa o mesmo ramo de atuação que você, que está disputando com você, que fala mal de você. Tua disputa, tua briga não é com pessoas. Paulo podia trazer para o pessoal. Os romanos me prenderam. Os judeus me perseguiram. Os gregos não aceitaram a minha mensagem. Eu te pergunto, Paulo leva para o pessoal? Jesus levou para o pessoal? Eles sabiam que a luta não é? Sua luta não é contra pessoas. Está claro isso? E aí ele vai dizer nesse texto o seguinte: minha gente, não adianta eu ficar bravo com os romanos. Não adianta eu ficar bravo com o guarda que está do lado de fora da cadeia me prendendo. Não adianta eu me revoltar contra os judeus que não aceitaram a minha mensagem. Não adianta eu falar mal dos gregos que me rejeitaram. A minha luta, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E ele vai usar uma expressão aqui: precisamos estar atentos contra as astutas ciladas do... Minha gente, eu me considero um homem de bom senso. Em que sentido? Nem tudo para mim é espiritual, mas também para mim nem tudo é carne. Eu busco o discernimento de Deus para entender que existem coisas que são espirituais, ok? E tem coisas que são naturais, que são normais da vida. Agora, o nosso bom senso, ou o nosso equilíbrio, como bons metodistas que somos, não pode nos levar à anulação da realidade espiritual. Você não pode fechar os olhos para a realidade espiritual. Paulo está dizendo à igreja, aos Efésios, vocês lutam contra... E ele vai estabelecer níveis de batalha espiritual. Principados, potestades, dominadores, hostes da maldade. Ele vai dizer, o mundo espiritual milita contra vocês. E às vezes a gente acha que é aquela pessoa
Carne e sangue deve ser alvo do seu respeito. Carne e sangue deve ser alvo do seu amor. Carne e sangue deve ser alvo do seu perdão. Carne e sangue deve ser alvo da reconciliação. Carne e sangue não deve ser alvo de ataque. Não faça isso. Paulo está dizendo a todos nós, a luta de vocês não é contra a carne, não é contra o sangue. Ele não levava para o pessoal, carne e sangue ele amava, carne e sangue ele perdoava, carne e sangue ele respeitava. Agora, embora todos esses grupos, romanos, judeus, gregos, cristãos, embora todos esses grupos lhe criassem problema, ele sabia que a luta dele era contra o diabo. Está claro isso para todos nós? Amém para isso? Então, a nossa mentalidade precisa ser mudada. A nossa mente nesse aspecto precisa ser transicionada. Ok, queridos? Então a segunda lição que do cárcere ele quer nos ensinar é essa, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então nós precisamos identificar o nosso inimigo. Porque sabe qual é o problema? Você não identifica o inimigo, então você usa as armas erradas. Por isso você não vence. Você acha que o inimigo é a carne e o sangue. Aí você age na carne e muitas vezes você age no sangue quente. E aí você não vai vencer. As nossas armas são espirituais. E ele vai dizer, nossas armas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Aleluias. Terceiro e último para a gente terminar. Terceira e última lição que do cárcere ele quer ensinar à igreja aos Efésios. Não abra mão das armas que Deus te entregou. Nós estamos numa batalha constante, nós estamos numa batalha permanente, e Deus tem nos dado armas. Perceba que o verso 13 diz, tomai toda a armadura de Deus. Olhe para mim aqui, por favor, já vou encerrar. Tomai toda a armadura de Deus. Se você pegar o texto, você vai ver que o texto fala de um capacete da salvação. Vem do alto para baixo. É o capacete, é a couraça que protege o peito, o coração e as emoções. A couraça é do que, gente? A couraça é da justiça. Quem te justifica é Deus. Ok? Não leve para o coração. Deus te justifica. É Deus que guarda as suas emoções, é Ele que guarda o seu coração. O cinturão é o cinturão da verdade, a verdade te dá equilíbrio. Anda com um cinto frouxo para você ver, irmão. Tua calça vai cair. Tua calça vai cair no meio da rua, você vai tropeçar e vai cair junto. Então ele está dizendo, tomem toda a armadura. É o capacete, proteção dos pensamentos. É a couraça, proteção das emoções. É o cinturão que te dá o quê? São os pés com a preparação do evangelho, que te dá o quê? Vai andar descalço para tu ver, querido. Quando a gente é novo, a gente anda descalço, que é uma beleza, né? A gente jogou tanta bola descalço, né, Robson? Agora vai o pastor jogar bola descalço na rua, irmão. Eu não duro 2 minutos jogando bola na rua descalço. O pé hoje não aguenta mais. E a Bíblia diz, calcem as sandálias com a preparação do evangelho, isso vai dar a vocês o quê? Além disso, tem o escudo da fé, a espada do Espírito. Então você tem que tomar toda a armadura. Não adianta você proteger os pensamentos e não guardar as emoções. Não colocou a couraça da justiça, deixou o peito aberto, as emoções bagunçadas. Protegeu as emoções, mas não guardou a mente com o capacete da salvação. Colocou o capacete da salvação, guardou as emoções, mas não se estabeleceu na verdade. Se andar na mentira, vai estar sempre em desequilíbrio. Não calçou os pés com a preparação do evangelho, vai se machucar lá fora, está entendendo, querido? Então, o apóstolo Paulo da prisão, eu não sei, deixa eu fazer um adendo aqui, eu não sei se ele teve ali uma visão, de repente, né, olhando aquele soldado, talvez ali de dentro da casa, em que ele estava aprisionado, em algum momento ele deve ter olhado para aquele soldado romano vestido, ele deve ter tido uma visão, né? Deus deve ter falado com ele assim, olha a roupa desse soldado. Da mesma forma que esse soldado romano se veste, eu visto os meus para a batalha diária.
Só que esse soldado está vestindo aí um capacete de ferro para proteger seus ouvidos, sua cabeça, mas eu visto você, Paulo, com o capacete da salvação. Olha o cinturão que esse soldado usa, Paulo, para poder colocar a sua espada, mas eu coloco em você o cinturão da verdade, a verdade que liberta te dá equilíbrio, Paulo. Está vendo o peitoral dele de bronze? Está vendo a couraça dele, Paulo? Para proteger dos ataques, eu ponho essa couraça de justiça sobre as suas emoções e sobre o seu coração. Quem te justifica sou eu, Paulo. Olha os pés desse soldado, ele não está descalço. Da mesma forma eu calço você, Paulo, com as sandálias do Evangelho. Ah, meu Deus do céu! Coisa maravilhosa, gente! O melhor de tudo isso, essa armadura já foi comprada pelo sangue de Jesus. Ela está à nossa disposição. A palavra de Paulo é: tomai toda a armadura de Deus e não comprai. Se fosse comprai, você ia falar: meu Deus, qual é o tamanho da oferta que eu tenho que dar? Não tem que dar oferta. Não precisa comprar. Na verdade, já foi comprado aqui na cruz do Calvário. É só tomar, irmão, é só tomar posse. Amém para isso? Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte nessa noite? Dá um aplauso forte ao Senhor Jesus. Toma toda a armadura de Deus. Áreas vitais da sua vida vão ser protegidas. Amém para isso? Não deixe nada descoberto. Eu quero encerrar, por conta do tempo. E finalizando, o prisioneiro Paulo está dizendo a nós: primeiro, fique firme, retenha, não perca o que você recebeu de Deus. Você tem recebido muito de Deus, amém para isso? Sua história é uma história de graça, Deus liberou, Deus abençoou, não perca o que você recebeu. Tem muita gente que na pandemia está perdendo o que recebeu de Deus. Esfriou, irmão. Perdeu a alegria da salvação. Se desconectou e colocou no lugar de Deus outras coisas. Retenha o que você recebeu de Deus. Persista, continue, permaneça. O prisioneiro está dizendo: identifique o seu Nossa luta não é o quê? Contra a carne ou? Então não é contra quem mora em cima, não é contra quem mora embaixo, não é contra quem mora à direita, à esquerda. A luta não é contra aquele que senta na mesa de lá. Não, a nossa luta é contra principados e potestades. Carne e sangue a gente ama, perdoa, respeita, intercede. E para finalizar, estamos aprendendo com o prisioneiro Paulo que nós devemos lutar com as armas certas, e essas armas todas já estão à nossa disposição. Eu quero orar com você. Quero orar com você.